Abram, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 22 e 28. Tendo em vista o tema da semana, ou o tema proposto pelo Ministério da Mulher, que é Mães que Oram. A gente vai tratar este tema aqui hoje, tá certo? Então, fica atento, Deus também quer falar ao teu coração. Em Mateus capítulo 15, versículo 22 até o 21 em diante diz: Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para uma região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Senhor Deus, te agradecemos por este momento, te agradecemos, ó Pai, pela palavra proposta, te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor já fez neste culto. Te agradecemos, ó Pai, pelos empecilhos retirados por tua graça e por teu amor. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo que o Senhor vem fazendo. E te peço, ó Pai, continua neste momento, falando aos corações, usando de misericórdia. Estou aqui em tuas mãos, ó Pai, como um instrumento teu. Usa-me segundo a tua vontade e o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, abre os corações para ouvir a tua palavra. Tira, ó Deus, todo o empecilho, ó Pai, que o inimigo neste exato momento está colocando, está tentando impedir os teus filhos de ouvir. Em nome de Jesus, sustenta, Senhor Deus, as redes sociais, sustenta a energia, sustenta a internet e que o teu nome venha a ser glorificado hoje aqui, em nome de Jesus. Amém. Podemos observar como um tema proposto, Mães que Oram, quero abordar como um tema, uma mãe aos pés de Jesus. E partindo desse princípio, começamos a observar que Jesus estava de passagem por um lugar que era longe das cercanias, vamos dizer assim, de Israel, longe do seu povo natural, onde ele veio pregar, um povo escolhido por Deus desde a antiguidade, onde Deus tinha feito grandes feitos, tinha dado promessa, tinha feito grandes milagres, como cantou aqui o nosso irmão Irinaldo. Deus abriu o mar para que o povo hebreu passasse, para que o povo de Israel passasse. E nós podemos observar que ao longo dos anos o Senhor cuidou da nação de Israel. E em seu ministério, Jesus, ele passa por Tiro e Sidom numa única vez, num único momento, e tenho certeza com um único propósito. Jesus passa ali, numa nação que não era sua, vamos dizer assim, como homem, não era de sua nacionalidade. Jesus passa naquele local, numa cidade que era pagã, num povo que não cria nas mesmas coisas que os israelitas,
um povo que não prestava culto na sinagoga, um povo que não trazia o devido sacrifício anualmente ou mensalmente, um povo que não glorificava a Deus, nem o Deus dos hebreus, nem o Deus de Israel, nem qualquer não prestava qualquer tipo de serviço ao nosso Deus. Mas Deus, Jesus, passa ali naquele local para fazer algo maravilhoso, que se perpetuou pela história e que nós podemos contemplar e acompanhar hoje, cerca de 2000 anos depois. Então, podemos ver que Jesus, ele entra ou passa pela cidade, ele ultrapassa as fronteiras, ultrapassa as barreiras, para que fosse deixado um grande exemplo, um grande aprendizado, para que até os dias de hoje fosse pregado e anunciado o que Deus é capaz de fazer quando alguém com muita fé se apresenta diante dele. Então eu quero dizer a você, mãe, que nos escuta, nem tudo está perdido. Há esperança, e o Deus que nos traz esperança está hoje aqui, ouvindo a tua oração, ouvindo o teu clamor. Então acompanha, porque iremos continuar a falar deste Deus. No verso 22, podemos observar que diz: eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando. Ou seja, uma mulher que era daquela cidade, natural daquele lugar. Quem era essa mulher? A Bíblia não faz questão de dizer o seu nome, não diz o seu endereço, mas diz de onde ela veio, onde ela estava. Ela era grega, sírio-fenícia, vivia numa cidade ou numa sociedade, como eu disse, considerada idólatra, com tradições e cultos diferentes ao povo judeu. Aqui vemos também uma mãe que conhecia a sua filha e soube reconhecer o seu problema. E qual era o problema? Ela viu que o problema da filha não era algo comum, algo que os médicos pudessem curar, algo que os médicos pudessem resolver, algo que o líder da cidade pudesse resolver, algo que ela procurasse algum político e pudesse resolver a situação. Então ela acompanhou e viu que o problema da filha não era algo cultural, não era algo normal para aquela época. E viu também que não era algo que, como eu disse, os médicos pudessem resolver. Percebeu que ali só uma intervenção de alguém que tivesse poder diferente de tudo aquilo que havia sido apresentado aos homens na terra. Ela percebeu que deveria ir além e possivelmente havia um espaço de tempo que ela não encontrara esse alguém, não encontrara esta pessoa que pudesse resolver o problema de sua filha. Ela perdurou com aquele problema, caminhou com aquele problema e tomou para si as dores da sua filha. Primeiro ponto que eu quero trazer para que você compreenda a mensagem de hoje é que aquela mulher, ela clama. No versículo 22, como eu li, ela clama ao Senhor: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está terrivelmente ou horrivelmente tomada pelo demônio. Ela viu que deveria recorrer àquele homem que entrara na cidade. Era a única oportunidade. Ouviu certamente alguém dizendo: ele é Senhor, ele é filho de Davi. Mas uma mulher grega, sírio-fenícia, que não prestava culto ao nosso Deus,
que não cultuava ou que não tinha a mesma cultura dos israelitas, que não conhecia as tradições, que não entendia o que aquele homem estava fazendo, mas viu algo diferente nele. E o povo dizia: ele é Senhor, ele é filho de Davi. Então ela vai atrás deste homem clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu quero aqui fazer 3 observações. A primeira, que como eu disse, ela não fazia parte da cultura dos judeus, ele como Deus, mas reconhecendo ele como homem de autoridade naquele local, naquele momento e naquela hora. Ela chama ele filho de Davi, mas de forma ignorante, por não conhecer a linhagem, por não conhecer a cronologia, por não conhecer como é que eu posso dizer, a raiz daquele homem, por não conhecer a família, não conhecer de onde ele vinha, por não conhecer que ele era o Messias. Mas ela traz uma outra situação. Ela diz: tem compaixão de mim. E certamente por isso o Senhor continuou a ouvi-la. Mas muitos podem dizer: o Senhor a tratou com desdém, não deu importância a ela. Certamente que ela não o conhecia, não o venerou como Deus, mas Jesus estava realmente importando-se para isso. Jesus estava realmente atentando para isso. Jesus, podemos observar que o ato ou efeito de clamar, gritar, é de quem suplica, protesta, reclama em prol de alguém. Então, pelo clamor, ela continuou com a atenção daquele homem, que mesmo andando, continuou ouvindo-a. Então, o clamor dela é algo desesperado, é algo sem saber quem era Jesus. Mas o Senhor, não por entender, quando ela diz, Senhor, não por entender que Ele é Deus, e sim, porque naquele momento, lugar e hora, era aquele homem que tinha total autoridade para resolver o seu problema. Ela clama também, filho de Davi, mesmo não compreendendo o que dizia, mas clamava: filho de Davi, tem compaixão de mim. E podemos indicar que, por este motivo, ela alcançou a atenção do Senhor. Mas o Senhor continua andando, e podemos ver no verso 23, que ele, porém, não olha ou não respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. O pedido dos discípulos era porque Jesus aparentemente não lhe deu atenção, e eles pediram: manda ela ir embora. Ela foi atrás gritando. A ideia deles era: Senhor, despede-a de forma maravilhosa, como o Senhor sempre fez com os outros. Ela não sabe a quem se refere, ela não sabe a quem pede, mas despede-a como o Senhor sempre despediu os outros. E nós entendemos que mesmo o povo de Israel sem merecer, mesmo o povo de Israel sendo o que era, atacando Jesus, questionando Jesus, tendo grupos se formando contra ele, ele continuava curando, continuava operando maravilhas, continuava fazendo a sua vontade, cumprindo o seu propósito, por amor de seu nome. E eu quero te dizer, meu irmão, não é por merecer, não é por benefício, é por vontade, é por graça da parte do Senhor, que Ele continua fazendo tanto o querer quanto o efetuar em tua vida. Então podemos observar que os discípulos pediam
que Jesus operasse o milagre e ela parasse de perturbar imediatamente. Mas Jesus continua e traz uma negativa, que se aquela mulher tivesse fazendo tudo aquilo de forma superficial, ela pararia imediatamente. O que foi que Jesus fez? Ao que Jesus replicou, verso 24: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Daí ela podia, de longe, já ouvir dizer: opa, ele está dando exclusividade ao povo de Israel. Daí eu não tenho mais vez. Daí acabou-se a minha esperança. Mas não, essa mulher continua indo atrás de Jesus, clamando, gritando, puxando para si o problema, proclamando, reclamando em prol de alguém que estava triste, que estava em casa, que estava atribulada, que estava horrivelmente, terrivelmente sendo perturbada pelo inimigo. Que é isso, Gabriel? Eu quero te dizer, diante do teu problema, diante da tua situação, não pare de gritar, não pare de orar, não pare de buscar ao Senhor. Mãe, olha para o teu filho e tua filha, sente a dor dele, sente a dor dela e continua buscando ao Senhor. Uma mãe que aqui era incrédula, que não servia aos mesmos propósitos e mesmos ideais, que não prestava culto ao mesmo Deus, mas ela continua olhando para aquele homem, imaginando: ali está a solução para o meu problema, ali está a solução para todos os meus questionamentos, ali naquele homem está todo o poder. Eu não o conheço bem, mas eu sei que Ele é Senhor. Eu não o conheço bem, mas eu sei que Ele é filho de Davi. Então eu vou clamar, eu vou chamar, eu vou pedir até que Ele tenha compaixão de mim. Para te lembrar, a ideia de compaixão é sentir a dor do outro, sentir de forma íntima. Tomar a água que o diácono Pedro botou aqui para mim, ele disse: vou botar água para você ali, você bebe muita água. Isso é verdade, irmãos. E podemos ver que ela clama de forma e pede que ele olhe para ela de forma muito íntima. Compaixão de mim, entenda o que eu estou passando, mesmo não me conhecendo, saiba o que eu estou sentindo. Entenda a minha provação, entenda a minha dor. Era o que ela pedia. E ela seguia em direção ao Senhor. Esse é o segundo ponto. Primeiro, que ela clamou. Segundo, que ela não desistiu, foi atrás dele. Até que, verso 25, chegou então a mulher e o adorou, de joelhos suplicando: Senhor, ajuda-me. E entramos no terceiro ponto, que é: ela se prostra, ela ajoelha diante dele. Muitos poderiam estar observando aquilo. Minha mãe, que está hoje em Barreiros, ela sempre me disse: Gabriel, pedir é um ato de humilhação. Quem pede sabe que a outra pessoa pode negar, pode renunciar, pode dizer eu não dou, sorrindo ou negando com a cabeça ou zombando da situação. A pessoa pode fazer o que quiser, mas ela só dá se quiser. E quem pede se humilha. Quem pede sabe que a outra pessoa tem o poder de dar ou não. Então aquela mulher, ela não só clamou, ela não só correu atrás dele, mas quando chegou diante dele, ela se prostrou, se ajoelhou, que era um ato de dizer: eu estou aqui como servo, eu estou aqui
em tuas mãos, aos teus pés, para te pedir algo que eu não tenho e não posso produzir. Faça por mim, conceda a mim o que eu preciso, conceda a mim o meu pedido, por favor, se quiseres, faça. Esse era ele começa a olhar para a situação daquela mulher, mas ainda a fim de provar tudo, ele diz no verso 26, ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Se porventura todo aquele clamor, toda aquela correria, toda essa humilhação fosse de mentira, ela levantava, se colocaria de pé e dizia: oxe, esse homem não quer ajudar não, esse homem não tem poder para ajudar não, esse homem é soberbo, esse homem aí não vai me ajudar, esse homem é qualquer, como qualquer outro. Mas ela continuou ali ouvindo, e a resposta dela é maravilhosa. Verso 27, ela porém replicou: sim, Jesus, sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Ela estava ali dizendo: Senhor, tenho ouvido que o Senhor tem feito milagres em Israel. Tenho ouvido que o Senhor ama o povo judeu. Tenho ouvido que que o Senhor tem cuidado deles por muitos anos. Tenho ouvido que lá é sua prioridade e que o Senhor está dando suporte e ajuda a todos os israelitas. Mas, Senhor, se porventura cair alguma migalha, Senhor, se quiseres deixar que alguma coisa caia da mesa e venha até a mim, faça, Senhor. Eu me conformo com o que o Senhor me der, eu me conformo com as migalhas. Estamos para ver tão grande humilhação no Novo Testamento, na Bíblia. Mais humilhação do que essa é um rei descer de seu trono e morrer pelos seus servos. Foi o que Jesus fez. Mas essa mãe, ela vai cada vez mais descendo. Cada degrau da humilhação, ela vai descendo. Eu não sei até onde você tem ido, mãe. Eu não sei o que você vem passando. Eu não sei até onde você tem chegado. Eu não sei qual é a tua provação. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Mas eu sei que Deus não resiste a um coração contrito, desejoso a fazer a sua vontade, independente das circunstâncias que está vivendo. Eu sei que o Senhor tem ouvidos para ouvir e tem mãos para estender em teu favor. Eu sei que o Senhor tem todo o poder. Eu sei que o Senhor é misericordioso e compassivo, assim como Ele foi nessa situação. Verso 28 diz: então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus viu que mesmo aquela mulher, sendo ignorante, não conhecendo, ela tinha algo que era de muito valor. Ela acreditava no invisível. Por que invisível? Porque para a fé dela, muitos vão ter fé naquele doutor que ela já conhece o currículo, é ou não é verdade? Alguém está com câncer, vamos em tal doutor. Alguém está com problema no coração, vamos em tal doutor. Já conhecemos o seu nome, sabemos quem ele é, sabemos do seu diploma, sabemos do seu currículo, sabemos quem ele é. Ela não sabia quem era Jesus, mas estava depositando tudo, absolutamente
tudo aos pés de Jesus. Você pode não conhecer bem esse Jesus que você serve, mas vai entendendo que este Jesus tem ouvido, que este Jesus tem olho, que este Jesus, ele tem coração, que este Jesus, ele tem mãos e ele tem pés para ir em tua direção. Vá compreendendo que este Jesus é Senhor. Vá compreendendo que esse Jesus é o médico dos médicos. Vá compreendendo que esse Jesus é o advogado fiel. Vá compreendendo que este Jesus é o juiz para a tua causa. Vá compreendendo que este Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Vá compreendendo que este Jesus é o general dos generais e jamais perdeu uma batalha. Vá entendendo que Jesus, ele quer ver a sua fé. A Bíblia diz que mesmo se a sua fé for pequena, como um grão de mostarda, talvez aquela mulher já estava perdendo as esperanças. A fé já estava pequenininha, se acabando. Mas no momento em que ela vê aquele homem, aquela fé vai crescendo de forma gradual. E consequentemente ela vai rompendo as barreiras. Consequentemente ela vai rompendo as barreiras das tradições, dos paradigmas. Vai vencendo, vai florescendo aquela fé. Vai crescendo e indo em direção a Deus. E Jesus começa a ver naquela mulher a fé, começa a ver naquela mulher coragem, começa a ver naquela mulher o amor, começa a ver naquela mulher adoração incessante, começa a ver naquela mulher quebrantamento, começa a ver naquela mulher um coração contrito. Jesus começa a ver naquela mulher a esperança florescer. Jesus começa a ver naquela mulher um amor de uma mãe que é algo insuperável. Jesus começa a ver naquela mulher algo que ele começa a se agradar e diz: mulher, mulher, grande é a tua fé, grande é a tua fé. Neste exato momento, a tua filha ficou curada. Neste exato momento, resolvi o teu problema. Neste exato momento, apaguei a tua dor. O meu Jesus tem poder para fazer o impossível acontecer. Você tem fé para ver o impossível. Você tem fé para romper as barreiras. Você tem fé para mostrar ao mundo que vale a pena servir, clamar e ir atrás desse Deus. Você tem fé para compreender o amor deste Deus. Você tem fé para entender que só Jesus é o Senhor. Como eu disse, esse testemunho transpassou a história. Esse testemunho está aí para nosso aprendizado contínuo, diário e todos os dias ter um aprendizado. Esta mulher foi em direção a Jesus, clamou, suplicou, não desistiu diante da dificuldade apresentada, não desistiu da possível humilhação, só para ter o seu milagre. Jesus compreendeu o amor, Jesus compreendeu a fé daquela mulher e lhe entregou o que ela mais queria. Hoje, receba a graça proveniente de Deus. Não desista de orar. Não sei há quanto tempo você ora e pede, mas não desista. Eu, Gabriel, se hoje estou aqui, é fruto de oração da minha mãe,
das irmãs aqui da igreja, das irmãs aqui do bairro, que não desistiram de orar, que não desistiram de clamar, quando tudo dizia que não havia mais esperança. O Senhor me alcançou, sozinho, afundado dentro de um poço, enquanto minha mãe ainda de joelhos clamava para que o Senhor concluísse a sua obra, para que o Senhor me resgatasse. Então eu digo a você, não desista, continue orando sem